Bom dia, amores! Vamos lá começar a nossa aula hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro. Eita, a semana do Natal, gente! Quinta-feira é véspera de Natal, dia 24. E sexta-feira é dia do Natal, dia de nascimento, né? Dia de perdão, de amor, de carinho, de compaixão, certo? Então essa semana seja como todas as outras, de muita paz, muita alegria e muita libertação, né? Que Deus nos liberte e que tire todo esse mal que essa doencinha tá aí, leve para bem longe e que ache logo a cura. Vamos lá começar? Vamos começar com matemática. Divisão. Para saber divisão, você tem que saber multiplicação. Se vocês conseguiram fazer multiplicação de números decimais, a divisão, gente, vocês vão tirar de letra, porque é bem mais fácil. Vamos lá. Ao aprender sobre a operação da divisão, sabemos que existem divisões exatas e divisões não exatas, quando há um resto na divisão. Por exemplo, se quisermos dividir 5 por 2, teremos a divisão não exata, pois haverá um resto. Para fazermos divisão com números decimais, é preciso entender que acrescentar zeros na final da escrita decimal não altera em nada o valor do número apresentado. Quer dizer isso? Quando vamos fazer a divisão e a gente acrescenta zero, não vai modificar em nada. Por quê? O zero ele não tem valor. Ambos os valores representam a mesma quantidade, porque a diferença entre as duas escritas é 0 centésimo e 0 milésimo, ou seja, nenhuma diferença. 1 inteiro e 0 décimo. Não tem, tá vendo? Então é apenas 1 inteiro e 2 décimos. É a mesma coisa de 1 inteiro e 20 centésimos. 1 inteiro e 200 milésimos. Mas se eu tirar o zero, vai ficar 1,2. Além disso, precisamos lembrar que se multiplicarmos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, o resultado do quociente não se alterará. Vamos dar o exemplo de 44 inteiros e 8 décimos dividido por 8 décimos. Então, eu vou fazer 4 vezes 8 vezes 10 dividido por 8, 0,8 vezes 10. Eu vou tirar a vírgula, gente, e vou resolver a conta normal. Na conta da divisão, eu vou armar a minha divisão normalmente eliminando as vírgulas. Então, primeiro, vamos dar dicas, tá? Primeiro, iguale. O que é igualar? Ficar igual. Se necessário, um número de casas decimais dos números, portanto, tanto do divisor como do dividendo, acrescentando zeros. Vê, 3 inteiros e 2 décimos dividido por 0,5 centésimo, né? Por 25 centésimo. Então, eu vou igualar as casas decimais. Vocês vão prestar atenção que aqui, ó, eu tenho 2 números após a vírgula. Eu acrescento um zero, porque vai ficar a mesma forma, tá vendo? O mesmo número de casas decimais. Segundo, elimine as vírgulas dos números, tanto do divisor quanto do dividendo. Então, eu não acrescentei e aí igualei as casas decimais. Passo para o segundo tempo. Sem as vírgulas. Terceiro, elimine também os zeros à esquerda dos números. Elimino os zeros. Quarto, efetue a divisão normalmente. Acrescente um zero ao resto e uma vírgula no quociente. Continue a dividir até que o resto seja zero. Então, ó, 320 dividido por 25. Eu vou achar o número aqui, ó, fazer a multiplicação do 25. Agora, em seu livro, responda as questões que seguem.
Arme e efetue as divisões, a divisão entre os termos que têm a mesma quantidade. Então, ó, ele tem o mesmo número de casas decimais após a vírgula. Eu armo e tiro a vírgula. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a tabuada de multiplicar de 65. Então, eu vou pegar o primeiro número. 1 menor do que 65. Pego o próximo número. 16 menor do que 65. Pego 9. Então, eu vou ter que ter 169 dividido por 65. Eu vou fazer a tabuada de 65 e vou achar um número que multiplicado por 65 seja 169 ou próximo a 1,69. Aqui, ó, duas casas decimais, armo tirando a vírgula. Duas casas decimais, tá vendo? Que ele tem o mesmo número de casas decimais. Arme e efetue a divisão em termos que têm diferentes quantidades de casas decimais. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma. E o que é que eu faço? Acrescento o zero para ter o mesmo número de casas decimais. Terceiro, represente a divisão de números decimais com material dourado. Adote cada inteiro como sendo um cubo. Utilize a calculadora e encontre o resultado das divisões apresentadas. Quinto, encontre o valor das expressões numéricas. O que é que você vai fazer, ó? Primeiramente, eu vou dividir, porque quando na expressão numérica aparece divisão ou multiplicação, eu resolvo ela primeiro. E segundo, eu resolvo a adição ou a subtração. Então, aqui, ó, igualei as casas decimais, que ficou 72 dividido por 24. O número que eu achei foi 3, porque 3 vezes 24, 72. Então, ó, baixo, pego o quociente e somo com outro número que ficou. Sexto, escreva um problema envolvendo a ideia de repartir parcelas iguais da divisão, cujos números sejam decimais. Em seguida, resolva o problema. Beijos e até daqui a pouco para a nossa próxima aula. Eita, que o Papai Noel tá divertido! Volto já, meus amores!